Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 176, onde vamos estudar, olha ele aqui, ó, Evangelho, ó, aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 24. É aquele que fala: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos traduzir? Não bota a lâmpada, a vela, embaixo da mesa, senão não vai iluminar nada, né? Bota em cima. Se você pode ser um instrumento de luz, ou as situações da tua vida são positivas, bota em cima da mesa para iluminar. Então, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Estudaremos hoje os itens 11 e 12, que fala: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Parece simples, parece óbvio, mas na prática nem sempre é tão óbvio assim para algumas pessoas, tá? Então é sobre isso que a gente vai estudar hoje, tá bom? Muito bem, a nossa página na internet, ó, você já está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você encontra? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse estudo tem o quê? Esse vídeo que você está assistindo agora, ele tem o texto do Evangelho, ele tem o texto da página de preparo, que hoje será do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Ele tem o significado das palavras mais difíceis. A gente não bota nem no pé da página, bota do lado da palavra logo. Bota do lado, em parênteses, com a cor vermelha, para você poder traduzir as palavras difíceis. A gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. A gente coloca o tira dúvidas. E ainda assim, se tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar o teu WhatsApp que a gente sempre vai respondendo aí a todas as dúvidas, a todas as perguntas que as pessoas têm, tá? Se você prefere e-mail, aqui o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Pode também mandar o teu e-mail que a gente vai sempre respondendo. Eu falo para tomar um cuidado, se eu demorar demais no e-mail, é porque ele caiu naquela caixa de spam, lixeira, né? E aí eu não visualizei. Aí ou manda de novo, ou então manda o WhatsApp, que é mais seguro. Tá certo? Então é um outro canal aí de comunicação que a gente tem. Mais um canal de comunicação é o Instagram. Quem quiser me acompanhar pelo Instagram, seguir lá, eu coloco lá vários vídeos. Toda hora eu estou botando algum vídeo, alguma mensagem, alguma palavra, né? Vai no Instagram, olha aqui, ó, Sérgio W. Soares. Bota tudo junto no Instagram, Sérgio W. Soares, e você vai me encontrar lá, vai poder seguir, vai acompanhar, poder conversar comigo, enfim, a gente vai poder trocar muitas ideias, informações e conhecimentos, tá certo? Então, esses são os 3 canais para falar diretamente comigo. Agora, sobre o nosso Evangelho no Lar, ele pode ser visto também no Facebook. Qual é o canal? Aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto. Por que esse 2012, Sérgio? É que esse trabalho começou em 2012. Então você pode colocar lá com tranquilidade, vai acompanhando aí direitinho. Tá certo? Clica no curtir, clica no compartilhar, né? Pelo WhatsApp, quando você receber a mensagem lá, né? Compartilha nos grupos com os amigos. Vamos levar adiante toda essa proposta do Evangelho no Lar, tá certo? E também estamos na Rádio Espiritismo, aqui ó, radioespiritismo.com.br. Você pode nos acompanhar, clica lá na grade de programação e vai acompanhando aí os dias, os horários, todos os estudos que estão lá na própria Rádio Espiritismo, tá certo? Bom, diante disso, né? A gente vai começando aqui a se preparar. A gente lembra, pega aí a água, pega o copo, pega aí o vasilhame. Daqui a pouco a gente vai ter também a fluidificação da água. A água recebendo boas energias, boas vibrações.
Vamos dar início então ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá então, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente este local, e que possam todos aqui, encarnados e desencarnados, aprender um pouco mais, assimilar estes bons conteúdos e principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí essa prece, né? Vamos para a leitura da página de preparo, livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Eu vou repetir aqui, como toda semana eu falo, né? Nossa página de preparo não é leitura aleatória. 99% abre uma página ao acaso e lê. Ok, é uma leitura bonita, bacana, ajuda, mas na maioria das vezes não tem nada a ver com o conteúdo do Evangelho. No nosso caso, não. Nós pegamos toda a coleção Fonte Viva, deu um trabalho enorme para cada capítulo ali. Ah, esse aqui tem a ver com esse capítulo do Evangelho, esse com aquele outro. Então a nossa página de preparo, ela realmente já é uma preparação. A gente já está falando sobre o assunto do Evangelho, do estudo do Evangelho de hoje, ok? E aí no Fonte Viva, nós pegamos o capítulo 28, cujo título é Alguma Coisa. Mas me fala aí, que coisa é essa, Sérgio? Não, o título é esse. O título se chama Alguma Coisa, tá? Então, ele já começa com uma citação de Jesus, que foi anotado por Lucas, capítulo 5, versículo 31. E o que Jesus falou? Não necessitam de médico os que já estão sãos, já estão saudáveis, mas sim os que estão enfermos. Olha como é que a nossa página de preparo tem a ver com o estudo do Evangelho, né? Olha, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, item 11 e 12. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Aí na página de preparo, já está logo ali, ó. Não necessitam de médico os que estão saudáveis, mas sim os que estão enfermos. Olha como é que a gente toma esse cuidado para a página de preparo ter a ver com o estudo do Evangelho. Então, ó, a gente já está estudando aqui o assunto do Evangelho, ok? Então vamos lá. Não precisa de médico quem está saudável, mas sim quem está doente. Ah, Sérgio, que novidade! Me conta uma novidade. Né? Vamos entender. Então, será que isso é muito claro no que diz respeito ao doente, ao saudável e ao médico? Agora, a gente consegue levar esta verdade, essa coisa tão óbvia para outros setores da nossa vida? Aí chega o Emmanuel e fala assim, ó: quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. E quantas pessoas sabem ler e não estão nem aí para aquele que não se alfabetizou? Vamos continuar mais. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Aquela pessoa que sabe falar corretamente, e tem um outro que não sabe falar corretamente, ele vai explicar. Ah, nós vai até... Peraí.
Não, meu amigo, não é nós vai. A gente fala, é a gente vai. Ou então você coloca, nós vamos. Uma vez eu fui explicar isso para uma pessoa que ele falou, nós vai. Eu falei, não, não é assim. Não é nós vai. Vamos falar corretamente. Nós vamos. Aí ele vira para mim e fala, você também vai? Eu falei, não, rapaz, eu estou explicando para você. Eu estou só explicando para você a maneira correta, né? Nós, plural. Então, vamos, que é plural também. Né? Uma vez aconteceu isso. Mas quem dispõe da palavra esclarecida ajuda o companheiro ensinando a ciência da frase correta e expressiva. Vamos dar sequência. Quem desfruta o equilíbrio orgânico não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Então aquela pessoa, né, eu tenho aqui, eu estou bem, estou com a minha saúde, eu vou auxiliar aquele que de repente não está se sentindo bem. Você está na tua casa, tem alguém passando mal, né? Aquele que está bem vai ajudar o que está passando mal. Não é isso? Ele continua falando aqui. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se, a livrar-se dessas trevas. Então ele fala, eu aqui aprendi um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, então eu me disponho a gravar o Evangelho no lar para aquelas pessoas que não têm aquele conhecimento. Assim como outras pessoas que têm mais conhecimento do que eu, elas se dispõem a me ensinar aquilo que eu também não sei. E assim a gente vai dando movimento, né, para a vida, para as coisas, para os aprendizados, para o progresso, para a evolução, para o desenvolvimento. Aquele que guarda só para si mesmo aquela informação, qual foi a utilidade daquilo, né? Então, uma parte do crescimento para todos, né? Vamos lá, ele continua aqui falando. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide. O que é ouvide? Ouvide não é do ouvido, orelha não, tá? Não ouvide não esqueça o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Então, eu tenho aqui a chance de trabalhar. Vamos lá, vamos te dar uma ajuda. Eu vou pagar um curso para você poder aprender um trabalho, aprender uma profissão. Eu vou te dar uma oportunidade aqui para você trabalhar, né? Vou gerar oportunidades para aquele ali. Vale muito a pena até ter um cuidado aí, né? Que às vezes eu chego, não, eu vou bancar aquele outro. Aí o outro não vai aprender nada. Eu vou gerar uma oportunidade para ele trabalhar. Vai fazer um curso, vai fazer uma escola, vai fazer uma capacitação para que ele também possa ter a sua atividade. Ele continua aqui falando. Quem estime a prática da caridade, né, quem aprecia a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. A prece, ela tem uma energia extraordinária. Está fora do nosso alcance de percepção. É muito interessante, porque a gente tem uma ideia de que a gente percebe tudo, e entende tudo, e enxerga tudo. E se a gente for observar, talvez a gente não enxergue e não perceba nem 10% da realidade. Você quer um exemplo? Nossos ouvidos. A gente consegue escutar. Vocês estão escutando aqui a minha voz. Estão escutando aqui a música de fundo, né? Mas a grande maioria dos sons você não está escutando. Sabe por quê? O nosso ouvido humano, ele consegue captar só uma determinada frequência, de não sei quantos hertz, tem aquela medida ali de hertz, né?
tudo aquilo, todo ruído que está fora daquela frequência, a gente não consegue captar. Quer um exemplo? Você já viu um apito para chamar o cachorro? Olha, você pode pegar o apito, coloca ele, enche o pulmão e faz assim, ó. Você escutou alguma coisa? Você não escutou nada. Tudo bem, eu não estou com apito, mas se eu tivesse com um apito aqui, você também não escutaria nada. Você iria soprar com toda a força e você não iria escutar nada. Por quê? Ele sai numa frequência diferente da nossa capacidade de percepção. Mas pode observar, todos os cachorros vão se aproximar, porque os cachorros vão identificar. Então, a gente não capta. Olha, se eu estou falando da frequência de um som, de um apito, que consegue chamar o cachorro e eu não escuto nada, se nós somos tão limitados a ponto de, entre aspas, a gente perde para o cachorro na percepção, na audição, imagine a vibração da prece. É uma vibração extraordinária. E a maioria das pessoas nem liga para isso, ou grande parte nem liga para isso, porque ela não percebe ainda. Mas o que tem de estudos, o que tem de relatos, o que tem de provas, o que tem até de curas, cura física, através da prece, é muito grande. Não vai também, eu vou largar o médico para eu me tratar com prece. Não, vai no médico, faz o teu tratamento, faz isso tudo. Mas que a prece tem uma vibração enorme, tem. Então a gente vai trabalhando isso. Vamos continuar. Quem já esteja entesourando, ou seja, guardando, apreendido, está guardando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao ajuste. Eu trabalhei a minha humildade. Ok, tem aquele cara que é orgulhoso. Tá, eu não vou necessariamente abandonar ele. Vou ter ali a convivência, mas eu vou continuar tendo os meus valores. E aquele cara, quem sabe um dia, por ele tanto ver o teu exemplo de humildade, ele daqui a pouco ele vai, pô, rapaz, eu quero ser igual a você. Eu quero fazer igual a você. Eu tô vendo que você fazendo assim, você é muito bem, fica muito feliz, fica muito tranquilo. E eu com esse meu orgulho todo, eu só arranjei inimigos, só arranjei problemas, só arranjei mágoas, só arranjei sentimentos negativos. É muito comum acontecer isso. Ou seja, você vai seguir em frente dando o teu bom exemplo, praticando o teu bom exemplo, os teus bons valores aí, ok? Continuando. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Eu tenho a bondade, aquele cara é ruim, eu vou dar a assistência para ele. Se ele não quiser, às vezes não está ainda no tempo dele, ele acha assim, não, fazer maldade é mais barato, é legal, tá? Tudo bem. Eu ofereci uma ajuda para ele. Mas ele não quer, tudo bem. Agora, ele nunca vai poder falar assim, ninguém nunca me ofereceu ajuda. Opa! Como não te ofereceu ajuda? É claro que ofereceu ajuda. Quando você clica lá no Facebook, compartilhar o Evangelho no Lar ou qualquer outro trabalho que seja construtivo, que leve para o bem, você está oferecendo ajuda. Agora o outro que não está querendo, é outra história. Mas vamos sempre trabalhar esses bons valores, ok? E aquele outro falar que nunca ofereceu, não, peraí, nunca não. Ele é que não enxergou ou ele é que recusou, ok? Ele continua falando aqui. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes.
eu vou animar ali aquela pessoa, eu vou dar uma injeção de ânimo e tudo mais, né? E ele continua. Asseverou, né, o Senhor, né, afirmou o Senhor, que são os saudáveis que não precisam de médico, mas sim os enfermos. Os saudáveis não precisam de médico, mas os enfermos. Então repara, a gente compreende com tanta facilidade que não é o saudável que precisa de médico, mas é o enfermo. Mas quantos de nós nunca paramos para pensar nesse monte de exemplos que o Emmanuel nos passou nesse estudo de hoje? E quantos de nós não colocamos em prática e por aí vai, né? Então ele continua. Lembra-te dos que transitam, né, no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. Eu tenho minhas dificuldades, tem pessoas que estão melhores do que eu, e muitas dessas pessoas me ajudam, assim como tem pessoas que estão piores do que eu, e que de repente posso eu ser um instrumento de ajuda, um instrumento de auxílio, um instrumento de amparo, ok? Continuando aqui. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes, não despreze, né, fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, você vai ter aquele teu sacrifício integral, aquela coisa. Peraí, você é o maior beneficiado. Quando você vai ajudar alguém, o maior beneficiado foi você. Quando você vai trabalhar, o maior beneficiado é você. Quando você vai estudar com alguém, o maior beneficiado é você. Quando você vai ensinar, o maior beneficiado é você. Porque você acaba aprendendo de novo. E você acaba praticando todos aqueles bons valores. O que adianta uma pessoa ter, por exemplo, uma carteira de motorista se ela não sabe entrar num carro, se ela nunca dirigiu um carro? Não vai adiantar nada. No dia que ela for dirigir o carro, corre o risco até dela bater com o carro. Porque ela não está praticando. Ela aprendeu a teoria, não está praticando. Então, a gente tem o conhecimento, adquire aquele conhecimento, mas se a gente não praticar aquele conhecimento, aquilo vai ser jogado fora. Da mesma forma que uma comida que você compra. Você comprou a comida, você não comeu e deixou lá 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias. O que vai acontecer com aquela comida? Ela vai estragar. Ela vai ser jogada fora. Você vai ter jogado dinheiro fora. Vai ter perdido o teu tempo. Então, a gente adquirir esses conhecimentos, a iniciativa, o preparo, sem praticar eles, acaba sendo uma perda de tempo. Ele coloca essa questão aí, né? Então, estudo do Evangelho, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Já falei o que é a candeia, já falei o que é alqueire. Itens 11 e 12. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, tá? É até engraçado. Isso me lembrou do quem assistiu o filme sobre o Divaldo Franco, que o Divaldo Franco, com aquela mediunidade dele, né? E ele não dominava, não entendia bem aquilo, né? Como é que funcionava, estava muito assustado e tudo mais, né? E tinha uma missão extraordinária para fazer, né? E ele foi então conversar com o Chico Xavier. E conheceu, escreveu uma carta para o Chico Xavier, né? Vale lembrar que naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era na base da carta. Mandava a carta, levava 4 dias para chegar na pessoa, aí outra pessoa respondia, levava mais não sei quantos dias, e assim foi, né? E quando o Divaldo Franco se encontra com o Chico Xavier, e o Divaldo queria trabalhar ali junto com o Chico Xavier, aí o Chico fala para ele assim: meu irmão, 2 postes, 2 lâmpadas não ficam juntas. Elas ficam, uma vai iluminar essa área e a outra, ó, vai iluminar aquele outro lugar que está escuro. Né? Repara,
não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Dentro dessa comparação, até que ponto tem a ver? E aí, ó, o Chico Xavier fez um trabalho extraordinário, principalmente na área de Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, e o Divaldo Franco um trabalho extraordinário no estado da Bahia. Olha que interessante, né? Então, mas vamos continuar aqui o nosso foco. Item 11. Aí isso foi uma passagem, né, de Jesus que foi anotado por Mateus, capítulo 9, versículos 10 ao 12. Então, vamos lá. Estando Jesus sentado na mesa em casa desse homem, na casa desse homem, né, que era Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida que se puseram à mesa com Jesus e os seus discípulos. O que fez os fariseus, notando, né, disseram aos seus discípulos: como é que seu mestre come na mesa com esses publicanos e essas pessoas aí de má vida? Olha só esse tal de Jesus. Olha a turminha aí que está andando com ele aí, que tá... Vamos lá, só para a gente poder entender. Publicanos e fariseus. Evangelho, capítulo... Não, na introdução do Evangelho, item 3, notícias históricas. Os publicanos eram os cobradores de impostos. O nome dos publicanos, mais tarde, ele significava que era todo mundo que lidava com dinheiro público e aos agentes subalternos. Então aquela turma ali que lidava com dinheiro público. Hoje, essa palavra publicano é tomada num sentido pejorativo, né, para falar dos negocistas e aqueles agentes que agiam meio de má fé, né? Então a pessoa fala, ávido como um publicano, rico como um publicano. Porque às vezes você pode ser rico pelo fruto do teu trabalho, pelo teu empenho, não tem nada demais. E você pode ser rico como um publicano, que o cara foi usando ali as armações, as falcatruas para poder chegar lá. Então publicano, essa situação aí, ok? Fortunas de má procedência. Então isso é o publicano. Aquela turminha ali, que depois veio essa variação, mas ali eram os cobradores de imposto. Fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo de judeus que obedecia aquelas leis religiosas assim rígidas, né? Fazia ao pé da letra, tudo aquilo. Esses fariseus viveram na Judéia, na Palestina, lá nos tempos de Jesus. E eles não mantinham relação com ninguém que não fosse igual a eles, nem com judeu, nem estranho. E esses fariseus, eles se achavam mais justos e mais santos, né, do que os outros em geral. Ou seja, falando no popular, fariseu, povinho metido a besta. Povinho metido a besta, fariseu, pronto. O cara se achava melhor que todo mundo e, olha, e ainda ficava falando mal dos outros, né? Então, esses fariseus, quando vinha Jesus com as suas mensagens, essa turma não gostava nem um pouco. Porque incomodava eles, né? Fazia eles enxergarem as atitudes que não eram as melhores, não. Então, Jesus sentou lá na mesa com esses publicanos que já tinham uma fama aí meio... Aí os fariseus chegam, né? Olha aí esse mestre aí, que mestre é esse? Que fica aí com esses publicanos e com essa turminha aí que não presta. E aí então Jesus escutou isso e fala assim: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Mostrando o quê? Que ele está ali justamente para ensinar a toda e qualquer pessoa, independente da sua situação, mas que queira ajuda, que queira conhecimento, que queira esclarecimento. Quantos de nós, às vezes, fechamos as portas porque aquele cara tem uma ideologia política, tem uma ideologia, uma opção sexual, é rico, ou ele é pobre, ou ele é branco, ou ele é negro, ou ele é amarelo, ou ele é sei lá que cor, e a pessoa fecha as portas. Então, Jesus coloca, né? Aquele que já tem, que já está tranquilo, não precisa. Olha o Chico Xavier com o Divaldo. Ele chega e fala: Divaldo, você não precisa.
Você pode ir para lá e desenvolver o trabalho. Eu estou aqui, vou iluminar aquela turma que precisa. Mantiveram a amizade, o contato, é claro, a ajuda, o auxílio, essa troca ela é muito importante. Mas foi trabalhar isso. Então Jesus coloca essa situação, Mateus ele colocou essa situação, né? E aí os fariseus, de novo, ficaram caladinhos, né? Não tiveram o que falar, o que discutir, né? Então, no item 12, ele coloca: Jesus se acercava, ficava rodeado principalmente dos pobres e dos deserdados, dos excluídos, porque são os que mais precisam de consolações. Ficava perto dos cegos, né? Dos cegos dóceis e de boa fé, porque se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Então ele fala até para olhar na introdução lá os publicanos, que eu já fiz essa leitura para vocês, tá certo? Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Olha lá, aquele cara não presta, olha só, e ele com mediunidade, meu Deus, como é que a espiritualidade deixa isso e tal? Vamos ver. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento, né? Então ele coloca aqui que deverá ser atributo dos de maior conhecimento, maior merecimento. Ok, então isso é falado muito nessa parte de mediunidade. Eu até oriento quem quiser, é um curso que a gente bota ali um valor simbólico, e se a pessoa também não tiver condição, manda mensagem para mim e fala: Sérgio, eu não posso, mas entra no site da Rádio Espiritismo, tem lá, curso básico sobre mediunidade. É um valor simbólico mesmo, só para ajudar a gente, né, nesses trabalhos todos. Mas se não puder também, Sérgio, eu não posso, fala comigo que eu também libero, dou uma bolsa de 50% ou até de 100%, não tem problema nenhum. E ele fala sobre a mediunidade, e num desses capítulos desse curso básico de mediunidade, ele aborda uma situação onde a gente tem uma mediunidade de prova, porque eu não estou preparado para aquela mediunidade ainda, mas aquela prova ela vai me levar a tantas situações que vai me ajudar a... Deixa eu trabalhar o bem, deixa eu trabalhar as boas coisas, deixa eu trabalhar os bons valores. Então ele já coloca essa situação, né? E tem uma turma que fala, né? Olha, a mediunidade, aquele cara não presta, ele vai acabar usando mal. Se ele utilizar mal aquela mediunidade, adivinha? Lei de causa e efeito. Ele vai colher as consequências do mau uso daquela mediunidade. E vida que segue, né? Vamos continuar aqui estudando. Então ele coloca: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente, ela pertence a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado. Qualquer um pode ter mediunidade, assim como a gente pode ver, ouvir, falar. Ele continua: ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Às vezes eu posso ouvir e abusar do que eu estou ouvindo. Eu fico ouvindo coisa e fico fazendo fofoca. Eu posso falar e falar um monte de besteira. Eu posso abusar de todos os sentidos que eu tenho. Todos os sentidos, não é só a mediunidade, todos. Vai do livre-arbítrio de cada pessoa. Então ele coloca isso, né? E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos do que falam. Olha como é que aquela pessoa... Aí ele faz uma comparação bem interessante, né? Nossa, aquele cara tem mediunidade, aquele cara não presta, se ele fizer mau uso daquela mediunidade, então se eu for usar o mesmo raciocínio, como é que Deus deu para aquela pessoa a oportunidade dela falar, se ela fala tanta besteira? Então, aí ele fala, então o que ia ter de gente muda no mundo ia ser uma grandeza.
Então ele coloca essa situação, né? Vamos lá. Deus outorgou, concedeu faculdades aos homens, né? Capacidades aos homens, e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Eu volto a falar aqui, não gosto muito dessa expressão punir, porque punir parece como castigo. Não é castigo. Se ele usou mal, ele vai ter a consequência de ter usado mal. Lei de causa e efeito. Se eu faço uma compra no cartão de crédito e eu não tenho como pagar aquela conta, eu ter uma dívida, não é uma punição. É um efeito de uma coisa que eu fiz ali errado lá atrás. Ok? Mas naqueles tempos, né, se falava muito como castigo, né? Deus não castiga ninguém. Nós é que tomamos atitudes que nos levam a colher as consequências. Então vamos parar com esse negócio da gente ficar sendo vítima. Deus está me castigando, coitado de mim, eu estou sendo castigado. Coitado, coisa nenhuma. A gente está colhendo os efeitos daquilo que a gente plantou. Ao invés de ficar, Deus está me castigando, coitado de mim, peraí, o que eu fiz de errado e o que eu posso fazer de diferente e posso fazer de melhor, ok? Continuando então, ele coloca: se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Ele continua, né? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz todas as camadas, todas as classes da sociedade, tanto para o pobre como para o rico, os retos para os fortificar no bem, aos viciosos para se corrigir. Não são esses últimos os doentes que necessitam de médico? Esses viciosos, esses que têm problema? O que adianta eu querer ensinar para todo mundo que já sabe? Eu vou ensinar para quem não sabe, não é isso? Então ele coloca isso. Porque Deus que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro, né, daquela lama. Então a oportunidade nós temos. A oportunidade aparece. Ele continua. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebessem diretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não quiser ver? A luz tem, a oportunidade foi dada. Então não vem reclamar que você não teve chance. Ok? Aí ele continua. Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo tem escrito com as suas mãos, visto com os próprios olhos, ouvido com os próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, então, será punido pela perda ou pela perversão, mau uso da faculdade que lhe foi outorgada, que lhe foi concedida, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsediar, para enganar, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. Então ele coloca que a própria mediunidade, isso lá no curso básico da mediunidade a gente fala sobre isso, né? Temos o livre-arbítrio. O meu poder de falar, eu posso estar falando aqui coisas boas no Evangelho lá, mas eu poderia estar falando um monte de besteira também por aí. Eu poderia estar falando uma mensagem de luz e poderia estar fazendo fofoca e falando mal de todo mundo. E criando briga, e criando intriga, e criando... É uma coisa que eu tenho. Eu vou utilizar a minha voz da maneira que eu achar melhor. Eu utilizo procurando falar aquilo que eu entendo que vai ser bom para as pessoas. Mas nem todo mundo. E quem é que está certo e quem é que está errado? Olha, não é questão de certo e errado. É uma questão de quê? Causa e efeito. O que eu estou fazendo, eu vou colher os frutos. O outro que está fazendo, se está errado, ele vai colher os frutos também. Ok? Ele continua, para fechar, né? Ele fala assim: a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. E apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil, maleável aos espíritos em geral.
O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. E somente deles tem assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente, superior sobre a mediunidade. Então ele vai colocando assim, né? Que são as nossas capacidades, levando ao aprendizado, ao estudo, ao conhecimento, que vai nos melhorar. Tá certo? Então, muito importante, nós temos capacidades, habilidades extraordinárias e está em nossas mãos a oportunidade de utilizá-las corretamente. Tá certo? Então, vamos pensar nisso com calma, vamos pensar nisso com tranquilidade. Tá certo? Chegou a hora da prece, né? Para pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas, onde quer que se encontrem, que possa receber do alto, né, toda ajuda, toda luz, todo auxílio, todo amparo. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí, menciona os nomes dessas pessoas, tá certo? E depois a gente vai dar a sequência. Se você tem uma relação muito grande de pessoas, o que você faz? Senão o evangelho de 40 minutos vai ficar um evangelho de 2 horas, né? Então, a gente recomenda, anota esses nomes numa folha de papel, deixa essa folha na mesa, já separa. Toda vez que for fazer o evangelho lá, já pega aquela folha de papel com aqueles nomes, bota na mesa. Você vai mencionar alguns nomes, né, e falar, e os demais nomes que se encontram aqui na mesa. Entendeu? Uma pessoa lá tem 5.000 amigos no Facebook, né, e ele vai falar o nome desses 5.000, meu Deus do céu, né? Então, vamos lá para essa prece, tá certo? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo amparo, todo esclarecimento, todo fortalecimento para, seja qual for a sua situação, conseguir enfrentar, conseguir superar, conseguir evoluir e progredir na sua jornada. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar esses nomes. Pausou aí então. Bom, soltamos aí o pause, né? E aí, vamos agora para a fluidificação da água. Fluidificação da água é o quê? Você pega aí uma jarra, né? Um copo com água, um vasilhame, uma garrafa, coloca aí na mesa, tá? Se você quiser entender um pouco mais sobre fluidificação da água, olha aqui, ó, programa Minutos de Espiritismo número 23. Você procura no YouTube Minutos de Espiritismo 23, bota lá meu nome, Sérgio, tá? E aí você vai poder acompanhar todo esse estudo, toda essa situação, para você entender como funciona. Mas, Sérgio, essa água aí, ó, é um vídeo. Já foi gravado, você nem está mais aí gravando ao vivo, você nem está ao vivo. Eu não estou ao vivo, mas você que está fazendo esse evangelho no lar agora, está. Então a água que está na sua frente está sim sendo fluidificada. Tá ok? Vamos colocar então as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjo da guarda, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água neste momento receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fizemos aí a fluidificação da água, né? Vou colocar aqui no meu copo a minha água, tá aqui, ok? Saúde aí então, e aí vamos agora para a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, né? E fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães
que aqui estiveram harmonizando, higienizando este local, que possamos fazer a nossa parte para manter este ambiente tão harmonizado, tão limpo, tão higienizado, espiritualmente falando, como se encontra agora. Que possamos também ser cada vez mais instrumento de ajuda e de auxílio ao nosso próximo, nessa nossa jornada de evolução, de progresso, de aprendizado e de desenvolvimento. E que possamos estar aqui na próxima semana reunidos para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, sendo assim, né, finalizamos aí o estudo de hoje. Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana, tá bom? E encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!